Nós continuamos a examinar o Evangelho de Marcos, Jesus segundo o Evangelho de Marcos, e o tema da mensagem hoje é Se Alguém Quer. E nós vamos ler o texto que está em Marcos 8, 31 a 9, 1. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Esse texto é de uma magnitude talvez difícil de ignorá-lo, ainda que nós o conheçamos, quem sabe, de ter lido e ouvido tantas mensagens acerca dele. Mas o texto começa dizendo, capítulo 8 do Evangelho de Marcos, versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O texto diz: começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Foi aqui que Jesus começou a falar da sua morte. E neste Evangelho, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, Jesus fez isso por 3 vezes. Não podemos precisar quanto tempo ele levou para falar pela 2ª vez e nem pela 3ª. Mas são 3 ocasiões que não vamos examinar hoje, mas nas quais ele falou claramente, o texto diz aqui, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Começou a ensinar-lhes que era necessário. Necessário por quê? Necessário para que o propósito de Deus com relação à redenção, que foi prometida lá em Gênesis 3,15, viesse a se tornar realidade. Isso não poderia acontecer senão através da morte do Filho de Deus, que viria sem pecado e receberia sobre ele o pecado daquele que viesse a crer nele. Necessário também para o cumprimento das Escrituras.
Ainda no verso 31, diz que Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. O profeta Isaías disse no capítulo 50, versículo 6, ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Essa é uma das profecias relacionadas ao Messias, ao Cristo, a Jesus, que haveria de sofrer tudo isso e muito mais. Ele foi cuspido, ele foi vilipendiado, bateram no seu rosto, o humilharam das mais variadas formas, como os irmãos sabem. Ainda no versículo 31, diz que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. No Salmo 118, 22, nós lemos assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Nós vimos isso no domingo passado, vimos Jesus como a pedra angular, a pedra principal da construção, e referindo-se à sua igreja, ao seu povo, né? E em Isaías 53, versículo 3, descreve a rejeição de Jesus, e é impressionante que essa descrição feita 600 a 800 anos antes que Jesus viesse, essa descrição é tão nítida como se os evangelhos a registrassem. O texto diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Eu pediria que aumentasse um pouco mais o meu retorno, para eu não ter que falar mais do que eu posso, mais alto. Então, tudo isso se cumpriu. Jesus veio em cumprimento a tudo aquilo que havia sido predito de forma minuciosa, detalhada, como só encontramos aqui no livro do profeta Isaías. Mas Jesus disse também acerca dele que fosse morto. O texto de Isaías 53, 8 e 9 descreve isso assim: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. E o verso 9 fala da sua sepultura. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito
injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Tudo isso também se cumpriu de forma bem conhecida de todos nós. Os detalhes do seu sepultamento, quem o sepultaria, como seria sepultado. Mas Jesus continuou, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. No dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja do Senhor Jesus, conforme registro capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro citou o Salmo 16, versos 8 a 11, e eu quero ler aqui. Este salmo diz assim, nos versos 8 a 11: Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Pedro citou isso, está registrado em Atos 2, 24 a 36. Onde ele mostra a impossibilidade desse texto referir-se ao próprio Davi e mostrar que isso aconteceu, Jesus ressuscitou em cumprimento a essa profecia feita por Davi, entre tantas outras que ele também fez acerca de Jesus. Mas, voltando ao Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 32 agora, diz assim: isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. O texto diz que ele expunha, que isso ele expunha claramente. E nós podemos perceber que era tão claro que o próprio Pedro entendeu e ficou consternado com o que ele ouviu e reagiu àquilo que ele ouviu. O texto diz em Marcos: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas é o Evangelho de Mateus que nos dá mais detalhes que nós não encontramos em Marcos. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Jesus está falando da sua morte, do seu sofrimento, da sua ressurreição ao 3º dia. E Pedro então disse: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Coisa semelhante aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele estava em Cesareia, não a Cesareia de Filipos, que nós vimos recentemente, mas a Cesareia marítima, que ficava no mar Mediterrâneo. E em Atos 21, 10 a 14, aconteceu o seguinte: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, ele se refere a ele, a Lucas e aos outros que estavam com ele, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão com o dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios.
Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Veja, o profeta falou em nome do Senhor, diz que era o Espírito Santo, falava, assim diz o Espírito Santo, e disse o que ia acontecer com o apóstolo Paulo, com o dono daquele cinto. E quando eles ouviram, eles disseram, olha, então não vai a Jerusalém, porque assim as coisas não vão acontecer com você. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, quem está dizendo isso é Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, assim como o Evangelho de Lucas. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Voltando a Mateus 22, 16, 22, então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Ele estava vendo as coisas do ponto de vista puramente humano, enquanto Deus tem os seus planos, os seus projetos, os seus propósitos, que são bem diferentes dos nossos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, assim como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E nós temos que buscar, então, entender qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus nós a encontramos na sua palavra. Foi por isso que Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. O propósito de Pedro, humanamente falando, era bom, ele queria proteger o Senhor, não queria o mal do Senhor. Mas como querer isso se Jesus viera com esse propósito, ele estava dizendo isso. Pedro entendeu o que aconteceria com Jesus, mas não entendeu que era a propósito do Senhor. E através do seu propósito de persuadir o Senhor, de não sei como ele poderia, mas de condoer-se, ficar com peninha, olha, isso não vai te acontecer, não pode acontecer. Então, Jesus enxergou nisso o toque de alguém que gosta de se meter no caminho, e ele, por isso, repreendeu Satanás em Pedro. Jesus viu naquelas palavras Satanás. Isso não quer dizer que Pedro estava possuído pelo demônio, isso não quer dizer nada disso, mas quer dizer que o inimigo usou Pedro, usou a sua mente humana, puramente humana, e nós temos um Pedro aqui que ainda não foi regenerado, não foi transformado, não havia nascido de novo, e a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano. Voltando a Mateus 23, diz, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço
Você é uma pedra que me leva a tropeçar, serve de pedra para me levar a tropeçar. Você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. É o mesmo Pedro que um pouquinho antes, no texto que nós vimos no domingo passado, quando Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus teve o cuidado de afirmar, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Bar significa filho, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. A mesma pessoa que é usada por Deus pode ser usada também pelo maligno. A questão é quem é que está prevalecendo na vida dessa pessoa? Ou, bem, porque Pedro teve essa revelação acerca de Jesus como Cristo? Foi porque Deus, aprove a Deus revelar isso a ele, para que ficasse registrado nas Escrituras e para que todos os seus discípulos soubessem e para que nós hoje soubéssemos também o que aconteceu ali. Mas não era coisa de Pedro, era coisa de Deus. E assim como Pedro foi um instrumento nas mãos de Deus, alguns instantes depois veio a ser um instrumento nas mãos do inimigo. Nós temos que estar atentos para o fato de que o inimigo não dorme, ele trabalha o tempo todo, sussurrando nos nossos ouvidos, trazendo-nos pensamentos dele, tentando inoculá-los, e se nós dermos bobeira, nós caímos. Não é... Bom, depois a gente fala o que eu ia falar agora. O texto então diz, mas Jesus voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Imediatamente o texto diz, então convocando a multidão, é significativo esse detalhe. E juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, convocando a multidão e os seus discípulos, Jesus lhes disse. Essa declaração que Jesus fez não foi feita só para os discípulos dele. Ou seja, poderíamos dizer, não, isso foi dito apenas para os 12. Ou quem sabe, os mais chegados, quem sabe, as pessoas que são chamadas para um ministério especial. Não, Jesus disse isso a todos, convocando a multidão. Lucas 9:23, quando registra praticamente as mesmas palavras de Jesus, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, voltando a Marcos, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer, Jesus não força, Jesus não violenta, Jesus não coage, Jesus não insiste. É para quem quer. É para todos, está acessível a todos.
mas não é algo generalizado, é para quem quer. Se alguém quer. E ele disse: se alguém quer vir após mim. O que significa vir após mim? É uma maneira de Jesus dizer: se alguém quer me seguir, se alguém quer viver como eu vivo, se alguém quer fazer o que eu faço, se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser meu discípulo, e eu repito, isso não é para alguns, é para todos nós, sem distinção. Não há pessoas especiais no reino de Deus, no contexto em que nós estamos examinando. Então, se queremos servir e seguir a Jesus, nós temos que atentar para o que Jesus mostra como pré-requisito: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é você negar a você a sua própria vontade. Tomar a sua cruz não significa aquela cruz que Jesus levou e na qual ele foi crucificado. Não é essa cruz que ele está falando. Mas ele está falando de você morrer para você. Morrer para a sua vida, morrer para a sua vontade, para os seus planos, os seus propósitos. Quem segue a Jesus não pode ter ideias próprias, não pode ter vontade própria, não pode fazer o que quer, nem como quer. É preciso que nós entendamos que seguir a Jesus é tê-lo como Senhor. Lá no Éden, o Senhor estabeleceu um meio através do qual o primeiro casal seria provado quanto o seu reconhecimento do senhorio do Senhor, nosso Deus. E o homem escolheu fazer a vontade dele. Ele teve a oportunidade e sempre tem e terá a oportunidade de fazer a sua própria escolha. Mas, para seguirmos a Jesus, significa voltar aonde o homem se perdeu, aonde o homem caiu, e ele aceitar o senhorio de Cristo. E Cristo não veio para ser bibelô de ninguém, não veio para ser um ídolo que você pendura lá na parede ou coloca em cima do armário e você faz o que quer, porque ele não ele não fala, ele não ouve, ele, enfim, não serve para nada. Mas o Senhor é Deus. Ele se fez homem, se fez carne, viveu entre nós, deu a sua vida por nós, nos redimiu do pecado, mas Ele é nosso Salvador, mas Ele é Senhor. Não há como você aceitar Jesus como Salvador e não aceitá-lo como Senhor. E tê-lo como Senhor implica em buscar fazer a vontade dEle. Então, esse é o Evangelho. E esse é o Evangelho de Jesus. E esse é o Evangelho que é pouco pregado, porque nem todo mundo quer. Nem todo mundo está pronto a vir. Nem todo mundo está pronto a negar-se a si mesmo, abrir mão da sua vida para seguir a Jesus. Eu gosto muito de citar esse texto, em João capítulo 8, versículo 31 e 32. É verdade que não são só estes versos que eu vou ler agora, mas eles trazem bastante luz para nós. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Observa que inicialmente eles haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará.
Permanecer na palavra de Cristo significa andar de acordo com a palavra de Cristo. Significa, você não pode andar de acordo com a palavra de Cristo se você não lê a Bíblia, se você não busca conhecer a vontade dEle. Aquilo que é dito aqui, apenas 8% dizem os entendidos no assunto, você consegue reter. E para depois esquecer novamente. Você retém por um tempo. É por isso que a Bíblia deve ser lida diariamente. A vontade de Deus é expressa nela diariamente. Você ouve muitas mentiras, as coisas que mais a gente ouve nesses dias é a mentira. E o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos, e a única verdade que existe é a palavra de Deus. Ela é o tira-teima. Isso é certo, isso é errado. Qual é a vontade de Deus? Ela é expressa na sua palavra. Por isso Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E se vocês permanecerem na minha palavra, se buscarem a minha palavra, essa palavra vai libertar vocês de tudo que os aprisiona, de tudo que os leva a pecar, ao pecado. Conhecerão a verdade os libertará. O contexto mostra que é a libertação do pecado. Na 1 de João, capítulo 2, versos 3 a 6, o apóstolo João disse assim: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nenhum de nós é perfeito, e eu não digo isso para justificar-me, mas o que eu e você devemos fazer é buscar permanecer em Cristo, permanecer na palavra, e nós não podemos fazer isso sem ter contato diário com a palavra dele. Eu preciso saber o que ele quer que eu faça. E nisso sabemos que o temos conhecido e guardamos os seus mandamentos. É verdade que os seus mandamentos se resumem em um mandamento, e esse mandamento é o amor que devemos a Deus e o amor que devemos ao próximo. Mas é a palavra de Deus que nos faz saber o que Deus quer, o que Deus deseja, como é que devemos agir, como devemos proceder, o que não devemos fazer, o que devemos fazer. Por isso Jesus, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Mas ele explicou, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Seguir a Jesus implica em abrir mão da sua vida para que Ele viva a vida dele em nós. E diga-se de passagem, a vida dele é muito melhor do que a que a gente quer viver. Nós temos desejos, temos anseios, mas temos que saber o que é que o Senhor quer de nós, para que não saiamos por aí fazendo um monte de coisas que o Senhor não pediu para a gente fazer e nas quais Ele não está. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Salvar a sua vida é viver a sua vida. É viver do seu jeito, ir aonde você quer, o dia que quer, se quiser vem, se não quiser não vem.
Por isso que alguns estão aqui e nem todos estão aqui. É uma escolha que a pessoa faz. Eu não estou dizendo que existe um mandamento que você tem que estar aqui no culto da manhã e da noite. Mas se você tem juízo, e se você pode, se não existe nenhum impedimento, você deve estar aqui. E graças a Deus por vocês que estão aqui nesta noite. A palavra que aqui é traduzida por vida é a palavra psique, ou psuque. É a palavra que originalmente é traduzida por alma. E tanto lá no Velho Testamento como no Novo, a palavra alma fala de vida, e a vida como um todo. É claro que ela também, em vários textos das Escrituras, elas mostram a diferença entre o corpo, o que nós chamamos de alma, que é psique mesmo, e o espírito. Mas, quando ela é citada por Jesus, quando ela é citada nas páginas do Velho Testamento, ela se refere à vida como um todo. Gênesis 2,7, então o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Algumas traduções dizem alma vivente, e essa é a tradução literal. Alma vivente. E fala do ser integral. Então, quando Jesus usou a expressão aqui, ele se referiu à alma, que algumas versões, como a NA, traduz o que eu já li como vida. Se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, se a salvará. Algumas versões dizem a sua alma. E não está errado traduzir por alma, mas fala do ser total. Então Jesus disse, quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Como é que, o que ele está falando? Você pode viver a sua vida aqui inteira e fazer o que você quiser. Mas você é como se você colocasse, você vai chegar no final da sua vida, vai olhar para trás e diz, não fiz nada que devia de fazer. Frustração, decepção, tristeza, e insatisfação com tudo que você fez, porque você viveu a sua vida. Mas se ele vive a vida dele em você, se ele vive a vida dele em mim, o que vai haver no final é alegria, satisfação de ter cumprido o propósito de Deus para eu estar aqui neste mundo. E a alegria do Senhor não tem nenhuma comparação com qualquer alegria que possamos ter aqui neste mundo. Mas Jesus acrescentou ainda, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra é a mesma de vida lá em cima. Que daria uma pessoa em troca da sua alma? E aqui é o ser total. É tudo aquilo que você é. É claro que o seu verdadeiro eu é o seu espírito. Você habita num corpo e tem, através do seu psique, do seu psiquismo, que envolve emoção, vontade, intelecto, você expressa o que está no seu espírito. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que daria uma pessoa em troca da sua alma, da sua vida? Esse é o sentido. Jesus contou uma parábola, e essa parábola está registrada no livro de Lucas, e ela nos ajuda a entender. E ali ele usa o mesmo termo que é usado aqui, psique. E Lucas 12, 16 em diante dizem assim,
E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. E aproveite a vida. Eu não sei se alguém já disse para você, você não aproveita a sua vida. Quem já ouviu algo semelhante aqui? É com quem diz: você está perdendo seu tempo, você não está usufruindo do melhor dessa vida. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? De que adiantará tudo que você ajuntou, acumulou, pensando em usufruir disso numa vida regalada? E Jesus concluiu: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ou seja, é quando você vive em função de ter coisas que lhe dão prazer, de fazer coisas com vistas a viver da melhor forma possível. Mas você não é rico para com Deus. Ou seja, você não coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar para simplificar as coisas. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida? Que daria uma pessoa em troca da sua alma, da sua vida? E Jesus acrescentou ainda: pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Jesus está falando daquele dia em que ele vem para buscar a sua igreja. E se alguém se envergonhar dele e das suas palavras, ele também diz que vai se envergonhar dessa pessoa. Eu não creio que seja o caso de nenhum de nós aqui, até onde eu saiba, desde o início do culto. Temos crentes aqui, de um lado muito bom, do outro lado muito ruim, porque muitos poderiam estar aqui ouvindo a palavra de Deus, que ainda não ouviram. Mas isso aí é outra história. Mas o fato é que o texto diz que se nós não tivermos a coragem de assumir Jesus para valer, de vestir a camisa de Jesus, e quando eu falo vestir a camisa, não estou falando da camisa com escrita aqui Jesus, não. Nem nas costas, nem qualquer coisa que o identifique como cristão. Eu estou falando de assumir, sou de Jesus, não porque você fala, mas porque as pessoas podem vê-lo em cada um de nós aqui. Eu creio que é isso que deve ser buscado, é isso que deve ser desejado, porque senão não faz nenhum sentido. Mas Jesus disse ainda, dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quando aconteceu isso,
Eu não sei quando Jesus disse o que nós acabamos de examinar aqui hoje, mas Jesus está se referindo ao que aconteceu no dia de Pentecostes e que é narrado em Atos 2, quando o Espírito de Deus veio. E quando o texto diz: existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus vem anunciando o tempo todo: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, arrependam-se e creiam no Evangelho. E o reino veio. O reino veio não de maneira visível, porque o reino de Deus, Jesus disse que ele existe dentro do coração daquele que crê e recebe o Senhor como o Senhor da sua vida. Não existe reino de Deus sem um governante, e o governante é Jesus. O reino é de Deus. Esse rei, estabelecido pelo Pai, é Jesus. Então, tê-lo como Salvador implica em tê-lo como Senhor. E a minha expectativa é que nós entendamos, concluindo, que nós não podemos simplesmente viver um evangelho superficial. Não há esse tipo de evangelho nas Escrituras. Não há esse tipo de evangelho no Novo Testamento. É necessário haver um compromisso com Ele, com a sua palavra, com o seu ensino. Isso nos faz sentir a necessidade de estar com Ele. Estar com Ele na intimidade diária, em oração. Estar com Ele e a sua palavra. Estar ouvindo dEle, percebendo dEle, recebendo instrução e direção que só Ele pode nos dar. É disso que eu e você precisamos. Não há pessoas especiais aqui nesse lugar onde nós estamos. E o fato de eu estar falando não me faz melhor do que ninguém aqui. Eu sou tão carente e necessitado dele quanto cada um dos que estamos aqui nesse lugar. Não há ninguém que seja diferente aqui. Então precisamos considerar isso e buscar viver isso. Eu, quando leio essas palavras, eu tremo nas bases. Eu espero que você também trema. Eu espero que você realmente pense e repense na sua vida, como você a vive. Você a tem vivido para você ou tem vivido para Deus?